Olá, meu nome é Lorene, sou terapeuta e no vídeo de hoje eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui em casa e como que as crianças interpretam as coisas de forma literal e elas entendem quando você explica uma regra, elas vão seguir aquela regra sem tentar dar aquele jeitinho que nós adultos às vezes, as concessões que nós adultos fazemos para as crianças, isso não funciona. E quando nós adultos não nos atentamos a isso, não prestamos atenção nisso, a gente às vezes causa intriga, briga, birra, um monte de coisa desnecessária que era só a gente olhar para isso. A criança, se você falar para ela, você engoliu uma semente de laranja, vai nascer um pé de laranja na sua barriga. Ela vai imaginar o pezinho de laranja crescendo no estômago dela. Ela não consegue entender. Para a criança é aquilo. E aí a situação que aconteceu aqui em casa foi a seguinte: eu comprei aquele jogo Gênios, que é o que está na foto da capa do vídeo, e aí ele vai acendendo as luzes e fazendo sons e você tem que ir repetindo. E a gente aqui em casa brincou, e aí no final de semana, aqui tava minha mãe, minha irmã, meu pai, tava todo mundo aqui, a gente, vamos jogar? Vamos jogar. E aí a gente combinou assim, é uma vez de cada. Errou, passa a vez pro outro. Ok. Começou a jogar, chegou a vez da Bianca, minha filha de 5 anos, e ela se confundiu ali, se atrapalhou e, deixa eu ir de novo? Não, você errou. Passa a bola pro outro. E aí foi a vez do outro. Quando chegou na minha irmã, é a primeira vez que ela estava pegando o brinquedo na mão. E aí ela também se atrapalhou. Ela achou que não tinha começado, ele já tinha começado. E aí nós, não, tudo bem, pode ir de novo. Pra gente, a gente entendeu. Primeira vez que ela tá pegando, ela se confundiu. Na verdade, ela se confundiu, ela não errou. Ela não entendeu como é que era o negócio ali. Não foi que ela não conseguiu fazer a sequência. Então pode ir de novo. Pra gente, pra Bianca, foi o fim do mundo, o fim do jogo. E ela chorava, dizia que a gente estava roubando, que não estava certo, que aquilo era errado, que a titia roubou, por isso que ela não podia jogar de novo. E nada acalmava essa criança. A gente acabou parando a brincadeira. E quando eles foram embora, ela conseguiu mais calma falar para mim: mas não é justo. A titia roubou porque quando eu errei, eu não pude ir de novo. E quando ela errou, vocês deixaram ela ir de novo. Então ela roubou, vocês roubaram. E aí eu entendi toda a revolta dela. E a gente ali na hora não teve essa coisa de sentar para ouvir o que a criança está dizendo, sabe? Ficou todo mundo bravo com ela. E aí ela chorava mais ainda, porque ela estava sendo injustiçada. E ela falou, não é justo. E quando eu entendi isso, eu falei, filha, você tá certa, não foi justo. Porque na cabeça dela, não era assim, uma vez de cada? Uma vez de cada, a titia não pode ir duas. Se ela também não pode ir duas, a titia não pode ir duas, ninguém pode ir duas vezes. E aí eu sentei e expliquei para ela, falei, você está certa, você foi injustiçada. Mas sabe por que que a gente abriu essa exceção para a titia? Porque era a primeira vez que ela estava pegando no jogo. E aí eu fui explicando. Ela entendeu aquilo, ela falou, tá. Falei, lembra, a primeira vez que você jogou, também você ficou na dúvida, você não entendeu como que brincava, só que a gente foi jogando mais vezes e ficou fácil. Ela internalizou aquilo, entendeu, ela falou, eu entendi, mas não é justo, porque o combinado foi uma vez de cada um. E eu falei, você tá certa, porque se a gente combinou que era uma vez de cada um, era uma vez de cada um. Porque ela também estava assistindo todo mundo jogar, ela podia ter aprendido, né? E ela ficou mais tranquila, ela falou assim, não foi? Aí eu falei, foi. Você tá certa, sinto muito que a gente não conseguiu te entender ali na hora, mas você pode falar, explicar. Porque na hora que a criança fica brava, ela não consegue explicar do jeito que ela explicou para mim depois. Não foi justo. Aquela conversa sentada, olho no olho, é só depois que a criança se acalma. É a mesma coisa no momento da birra. Não adianta você querer conversar, explicar, ensinar naquele momento. A criança não vai, ela está tendo uma reação fisiológica, hormonal, neurológica totalmente aceitável para crianças, não para adultos, tá? E aí, não adianta você querer ensinar. Tenta acalmar, passar o momento e depois é que pode ter a conversa. E aí depois, quando eu sentei, eu expliquei o nosso ponto de vista de adulto e ela explicou o ponto de vista dela e ficou tudo bem. Então,
a gente precisa parar para ouvir as nossas crianças, para entender o que eles estão querendo dizer. Porque nós adultos temos essa mania de dar jeitinho, né? Então dá um jeitinho aqui, isso para criança não existe. A gente não criou a regra ali, então tem que seguir a regra. E de verdade, gente, eu fiquei até mal depois, eu falei, coitada, ela estava certa, gente que não entendeu o que ela quis dizer. Então tenham paciência com os filhos de vocês, com as crianças que estão perto de vocês. Parem para ouvir o que eles estão querendo dizer. Não fica criticando porque na hora, ai, você é chata, para de ser chata, vamos jogar. Ela só está contando a verdade dela, ela só está querendo falar a verdade dela, mas eles não conseguem. Eles não têm tanto vocabulário quanto a gente. E aí depois na calmaria dá tudo certo. Então eu quis trazer essa situação, que foi uma situação real que aconteceu aqui e que eu depois me senti mal por não ter parado para ouvi-la naquele momento e que eu espero que ajude você também que tem criança. Entenda, no momento da birra, eles não vão aprender, você só precisa acolher. E quando fizer os combinados, cumpra os combinados. Eu sempre falo, antes de sair de casa, a gente faz os combinados, eles têm que cumprir, mas a gente também tem. Quando a gente vai sair, quando vai na festa, quando vai sentar para comer, no dia a dia, cumpra os combinados que você faz com seus filhos, porque é isso que vai fazer eles pegarem confiança em você. É aí que a gente está ensinando eles a respeitar regras. Tem um monte de coisa que a gente aprende com as crianças. E depois eu fiquei feliz que ela conseguiu falar, que ela se sentiu segura para expressar o que realmente ela estava pensando. Mas é isso, a gente precisa parar, ouvir essas crianças, olhar para elas com amor, com cuidado, com carinho e acolher aquilo que elas estão sentindo. Na maioria das vezes, elas têm a razão do ponto de vista delas. E aí a gente vai juntando esses dois mundos, que é o mundo do adulto, o mundo da criança, para que todo mundo fique bem. Mas sempre lembre, para a criança, se ela engoliu a semente de laranja, você falar que vai nascer o pé de laranja, ela vai acreditar. Tem esse cuidado. As crianças não sabem, elas estão aprendendo o mundo agora. Elas estão aprendendo essas coisas, o sentido figurado, as piadas, as gírias, as coisas, eles não sabem de nada disso e é com a gente que eles vão aprender. Se eles não tiverem a segurança de confiar nos pais, de poder falar o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando para os pais, eles vão falar para quem? Então, deixe sua criança falar, entenda, cumpra os combinados com ela e espero de verdade que esse vídeo possa te ajudar aí a ter uma maternidade e uma paternidade mais leve, se você não tem filho, mas tem neto, tem sobrinho, tem amigos. Olhe com amor com essas crianças, que elas só precisam de amor e acolhimento. Se você gostou, já deixa seu like e manda esse vídeo para mais pessoas que podem gostar desse conteúdo. Um super beijo e até o próximo vídeo.